Em 2026 a gente achou que teria carros voadores ou sapatos que se amarram sozinho. Mas na verdade a gente tem isso aqui. Um pai que emprestou a própria esposa para o filho ter relação com ela. Sim, exatamente o que você ouviu. Gente, eu fiz a maior loucura da minha vida. E agora? Acaba bebendo um pouco. Pai e filho. Doideira, né? Nossa, que safado. Mas foi bom. Tudo em família, tudo em família. Foi gostoso. Pois é, quando você acha que já viu de tudo, a realidade vai lá e prova o contrário. Porque na boa, tem histórias que parecem mais roteiro de filme de terror. E no fim das contas, o mundo é muito mais bizarro do que a gente imagina. Pra ser bem sincero, só vai piorar. Mas e aí, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Espero que possa vir, tamo junto. Valeu! Isso que tá acontecendo aí com esse casal aí tá bem claro, né? O que tá acontecendo com esse casal aí, que é a distância da presença de Deus, né? E também os frutos, né? E as consequências do pecado de Sodoma e Gomorra atuam nos dias atuais, né? Como, por exemplo, aquele fato de André Sorach transar com um filho e com um pai em um filme erótico, por exemplo. Isso também é um fruto de Sodoma e Gomorra. Não só o fruto de Sodoma e Gomorra, mas sim do pecado, né? Do pecado. Entendeu? O que tá acontecendo aí com esse trisal, né? Entre essa mulher aí e o pai e o filho, é o que acontecia muito em Sodoma e Gomorra, né? Há uns tempos atrás. Antes de Deus destruir as cidades com fogo e enxofre. Mas antes disso aí, Deus, né? Livrou Ló e a família dele. Entendeu? Livrou Ló e a família dele, mas a mulher dele olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. E aí então as filhas dele, com medo de ficar sozinha, né? Embebedou do próprio pai, pro pai comer elas, engravidar elas, né? E aí engravidou elas, né? E nessa gravidez surgiram duas nações. E essas nações, elas nasceram duas nações dentro de cada mulher. Dentro de cada mulher que Ló pegou, né? Que foram as próprias filhas. E daí então surgiu as nações que futuramente seriam inimigas de Israel, que são os filisteus, eu acho, e os amalequitas. Acho que é mais ou menos isso aí. Mas eu vou pesquisar a fundo acerca disso aí, eu tento corrigir com o tempo essa informação, viu? Mas é basicamente isso aí que eu estou falando. Entendeu, irmãos? Agora eu vou tentar aprofundar mais esse fato aí. Mas só que assim, ó, o que acontece em Sodoma e Gomorra estão acontecendo no mundo, está acontecendo no mundo todo. E até pior. Entendeu? E aí eu vou explicar para vocês mais acerca disso. Agora, só um momento. Vamos falar aqui o número 1, né? Quais foram os pecados de Sodoma e Gomorra e a raiz do problema? A Bíblia é clara, não foi apenas um pecado, foi o conjunto de corrupções morais e espirituais. Gênesis 19. Imoralidade sexual desenfreada, violência sexual, perda total do temor de Deus, orgulho coletivo. Ninguém se via errado. Isso aqui acontece, né, nos dias de hoje. Que a pessoa faz o errado e acha que é o certo. Um exemplo disso é a tal da André Sorach, né? Que transou com o pai e transou com o filho. E acha que isso é algo normal. Em Ezequiel 16, capítulo 16,
versículo 49 e 50. Eis que foi a iniquidade de Sodoma e Gomorra, fatura de pão, prosperidade e desprezo do pobre e do necessitado. Cometeram abominação diante de mim, ou seja, prosperidade sem gratidão, sexo sem limite, poder sem responsabilidade, prazer acima da verdade. Esse poder aqui sem responsabilidade é o que está acontecendo nos dias de hoje. Como, por exemplo, as mulheres, né? Elas querem fazer as coisas delas, né? Algumas querem fazer as coisas delas, mas não querem ter a responsabilidade de assumir seus atos. Isso eu vejo não só em homens, mas principalmente em algumas mulheres, né? De forma esmagadora, porque assim, ó, a mulher, ela não foi criada para assumir o erro das suas responsabilidades. Ela foi ensinada a ter assim, por exemplo, a fazer as coisas e ela fica que não vai pagar as consequências. Entendeu? Entendeu, meus irmãos? E aqui está dizendo aqui, ó, prazer acima da verdade. Foi isso que também que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Como está escrito aqui, ó, em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, 50, até o 50. Eis que foi a iniquidade de Sodoma. Soberba, fartura de pão, prosperidade e desprezo do pobre e do necessitado. Cometeram abominações diante de mim, ou seja, prosperidade sem gratidão, sexo sem limite, poder sem responsabilidade, prazer acima da verdade. 2. Os frutos imediatos do pecado e as consequências diretas. Aqui está falando aqui, ó, dos frutos imediatos do pecado, as consequências diretas. Juízo total. A cidade foi apagada da história. A terra ficou estéril. Nenhum sistema político, cultural ou militar resistiu ao juízo. Gênesis 19, capítulo 19, versículo 24 e 25. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo. Lição: quando o pecado vira sistema, o juízo vem sobre o sistema, não só sobre os indivíduos. 3. As consequências que ecoam até hoje. Sodoma virou um símbolo eterno. Jesus falou de Sodoma séculos depois. Mateus capítulo 10, versículo 15. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ou seja, Sodoma virou parâmetro de julgamento. Exemplo do que acontece quando uma sociedade normaliza o pecado. Exemplo do que acontece quando uma sociedade normaliza o pecado, né? Judas, capítulo 1, versículo 7. Servindo de exemplo, sofrendo punição do fogo eterno. Fruto até hoje é a advertência moral, termômetro espiritual das nações, referência da decadência cultural. Como isso se enfrenta nos dias atuais?
Vou ler aqui de novo. Aqui, ó. Vou falar de novo. Como isso se enfrenta nos dias atuais. Aqui está a parte que muita gente foge. Não se enfrenta com ódio. Éfesos capítulo 6, Éfesos capítulo 6, versículo 12. Nossa luta não é contra a carne e sangue. Não é contra as pessoas, é contra o espírito, ideais e sistema. Se enfrentar com 3 pilares bíblicos: arrependimento pessoal. Antes de apontar Sodoma lá fora, examinar o coração aqui dentro. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo se humilhar, o juízo começa pela casa de Deus. Santidade em meio à corrupção. Ló foi salvo, mas perdeu esposa, reputação, a influência. Jó perdeu, porque Jó ele não foi até o fim, né? Jó ele perdeu esposa, a reputação e a influência. Gênesis, capítulo 19, versículo 26. Lição dura. Quem freta com Sodoma sai ferido. Testemunho firme, não neutro. Neutralidade foi o câncer de Sodoma. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam o mal de bem. Hoje, pecado é rebatizado de liberdade. Desvio vira identidade. Conforto vira ódio. O cristão não pode se calar, mas também não pode agir sem amor, verdade, juntos. Resumo cru e honesto. Sodoma não caiu do dia para a noite. Caiu quando o pecado virou cultura. Caiu quando ninguém mais se constrangia. Caiu quando Deus foi tratado como irrelevante. E o alerta permanece válido até hoje. Jesus não contou essa história por acaso. Isso é para você ver, né? Que Jesus, ele pregou sobre Sodoma e Gomorra para dar exemplo, né? Porque assim como Sodoma e Gomorra acabou-se, foi varrido da história, assim também são as pessoas que brincam com Deus, que brincam de igreja, que brincam de fazer coisa errada. Entendeu? E esse pecado que Anderson Soraki faz e que esse trisal aí faz também, né? É o que muitas pessoas fazem, né? Às escondidas. Tanto dentro da igreja como fora. Entendeu, irmãos? Então é isso, viu? Um abraço aí. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Se tiver alguma coisa que eu esqueci aqui, eu vou lembrando e aí falo com vocês, viu? Na Bíblia, Ló teve 2 filhos, como se envolveu com as próprias filhas, após a destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19, versículo 34 a 38. Os nomes foram Moabe, filho da filha mais velha, tornou-se pai dos Moabitas. Ben-Ami, filho da mais nova, tornou-se pai dos Moabitas. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou seu nome de Moabe. E a menor também deu à luz um filho, e
chamou seu nome de Benjamim. Benjamim, deixa eu ver aqui, Benjamim tornou-se pai dos Moabitas, né? Como tá lá escrito, né? Em Gênesis, capítulo 19, versículo 37 ao 38. Observação importante, teológica e moral. Esse não foi um ato aprovado por Deus. Foi consequência direta da contaminação moral de Sodoma e Gomorra, do isolamento e da falta de liderança espiritual de Ló. Porque Ló, ele ficava junto do tio, né? Que foi Abraão. Que Abraão, ele foi o líder espiritual dele e do povo de Israel, né? E como ele é também uma referência, né? Até hoje, Abraão. Entendeu? E aí, ele longe do tio, é como se ele estivesse também longe de Deus, né? De Deus, porque Abraão, ele era o cara mais próximo de Deus. Por isso que Ló, sem a direção do tio, ele ficou meio desolado. Ele ficou meio confuso. Meio não, ele ficou confuso e desolado. Os povos moabitas e amonitas depois foram opositores frequentes de Israel. Carregaram confrontos espirituais e morais ao longo da história bíblica. Lição dura. Mesmo alguém salvo do juízo, como Ló, pode gerar frutos amargos quando não rompe totalmente com o pecado. E isso aí é verdade, porque ele estava longe de Sodoma, né? Deus falou para ele sair de Sodoma e Gomorra e ir para os montes. Ele falou: não, Senhor. Ele, em vez de ir para o monte, foi para a caverna. E lá as filhas deles embebedaram ele. E aí ele transou com as próprias filhas. E aí teve 2 filhos, né? Que foi Moabe foi Moabe e o Ami, né? Moabe e Ami. E o Ami, né? Que deram origem ao povo, que deram origem aos povos moabitas e amonitas, né? Moabitas e amonitas. Porque mesmo a pessoa, ela afastada daquele ambiente pecaminoso, mas a pessoa está tão contaminada, né? Tão contaminada com aquele ambiente, que ela leva consigo aquele pecado. Se ela não tiver a direção de Deus, ela vai levar aquele pecado para tudo sempre. Entendeu? Então isso, pessoal, viu? Então isso aí. Isso aí é a continuação do vídeo aqui. Eu espero que vocês gostem, viu? Um abraço aí. E que Deus abençoe a cada um de vocês.